Oi, então hoje eu quero compartilhar com vocês 3 dicas do capítulo 12 do livro de ouro de Saint Germain, que se chama Deus em Ação. Meu nome é Fátima Cris e eu sou especialista nos mestres ascensionados, principalmente Saint Germain. Então vamos lá. A primeira dica se trata de: o amor é o eixo do universo. Como é que é isso? O amor é o eixo de tudo, o amor está em todos os lugares. Então a gente precisa fazer com que o amor ele floresça em tudo que a gente faz, não só na gente, mas também no exterior. Se lembra de um filme que tinha, né, que o rapaz ele fazia a moça, eu acho, né, ela fazia a comida, então todo mundo, porque ela estava apaixonada, então todo mundo que comia aquela comida acabava também se apaixonando ou ficando enamorado, a pessoa se preenchia de amor. E quando a gente faz alguma coisa assim, de qualquer jeito, faz mal feito, né? Não coloca um carinho, um capricho, uma atenção naquilo, ou seja, falta amor, a coisa não é bem recebida pelas pessoas. Pode até fazer assim, a pessoa não tem outro, vai tu mesmo, só tem tu, vai tu mesmo. Né? Mas quando é feita com amor, realmente, o amor, ele preenche. Então, o Saint Germain, ele traz aqui nesse capítulo, principalmente para a gente cultivar esse amor em tudo que a gente faz. Preencher o amor para a gente, né? Se encher de amor para os outros também, em todo ao nosso redor. A segunda dica é para a gente conseguir sustentar esse poder, né? A presença eu sou na nossa vida. Porque muitas vezes a gente começa a falar, é, eu sou, mas daqui a 5 minutinhos vai para outro lugar. Aí já começa a dizer, eu não sou, eu não consigo, eu sou limitada. A gente começa a ter pouca fé, pouca comprometimento com o que a gente está se comprometendo aqui agora, que é justamente o eu sou. Então, em Saint-Germain, ele fala justamente sobre isso, para a gente poder se concentrar, sustentar, né, essa energia autossustentada para poder a energia de Deus se tornar realmente em ação na nossa vida. Porque ela só vai agir a partir do momento que a gente convocar também. Né? Então, Deus em ação, a gente tem que estar todo momento presente para essa energia vir fazer parte da nossa vida. Não é? Hoje eu peço, faço a minha oração lá, todo bonitinho, aí só vou lembrar daqui alguns dias, novamente. Não, é todo dia a gente tem que estar mantendo uma constância de praticar a presença eu sou na nossa vida. E essa coisa de que ele fala assim, de você sustentar, a sustentação é você se manter firme, é você se manter concentrado, é o foco. Porque quando você consegue manifestar isso, quer dizer, quando você consegue se concentrar nisso, você consegue manifestar as coisas na sua vida. E ele fala assim uma coisa muito interessante, né? A presença do eu sou, ela não se mantém sozinha. É preciso disciplina e dedicação. O mestre, ele ensina que devemos invocar conscientemente essa presença a todo momento, todos os dias. Então, quando a gente começar a pensar assim, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu tô... tinha uma coisa, uma novela que eu adorava, uma novela, uma série que falava assim, sou pobre, mas sou limpinha. Era um termo jocoso, era uma comédia. E a gente até ri disso, mas quantas vezes a gente, né, ri disso? A gente concorda com isso. Ah, não, eu tô toda arrumadinha, sou pobrezinha, mas estou arrumadinha. Não, porque mesmo de brincadeira, a gente está internalizando isso cada vez mais na nossa vida. Então, a gente tem que ter a presença o tempo todo, invocar a presença, a constância e a dedicação. E a terceira dica que eu quero trazer para vocês hoje é justamente sobre, às vezes a gente tem problemas na justiça para resolver, e a gente pode invocar a presença eu sou para regularizar a situação. Mas veja bem, porque muitas vezes a gente tem um caso na justiça, então a gente está em desacordo com alguém, então nós temos a impressão de que o meu lado está certo, o outro lado que está errado. Mas, na verdade, pode não ser isso.
Os dois podem estar certos, só que de pontos de vista diferentes. E aí, como é que vai resolver isso? Então, você vai pedir a presença eu sou para regularizar essa situação em harmonia para todos. Porque quando você faz isso em harmonia para todos, você sabe que a presença eu sou, ela não vai agir só ao meu favor ou só a favor do outro. Ela vai ter um equilíbrio, porque veja bem, não se esqueçam que o eu sou que existe em mim também existe lá no outro. Mesmo que eu discorde dele, que eu acho que ele está errado, que eu acho um monte de coisa, mas a presença está lá também. Então, eu não posso sair julgando o outro, oh, fulano isso, fulano aquilo, mas no final das contas, a presença eu sou também está lá. Então, a gente tem que reconhecer que a presença eu sou existe, o eu sou existe em todas as pessoas, a centelha divina, o Deus interior, o eu superior, todo mundo tem o eu superior. Então, a gente não pode sair, né, assim, alimentando o nosso eu superior e metendo pau no eu superior dos outros. Isso não é certo. Não é isso que o Saint Germain está ensinando aqui para a gente. Ele está ensinando a harmonia, a paz, porque a gente só vai conseguir colocar paz no nosso mundo quando a gente tiver o amor, quando a gente estiver consciente de que tudo que está ao nosso redor, quando a gente pedir as coisas regularizadas em harmonia para todos, aí sim a gente vai ter essa comunhão com Deus que a gente tanto pede. Ah, eu quero me unir ao universo, à força infinita, assim, eu quero estar consciente de tudo, eu quero saber a verdade. Nós todos buscamos a verdade, mas às vezes a verdade é de um jeito que a gente não aceita, porque não é a verdade que a gente quer, não é a verdade que a gente procura. Então, Saint Germain ele traz isso aqui, que para você praticar exige muito esforço, concentração, dedicação, você tem que estar presente para tudo. Eu tinha. Ele falou uma coisa assim também muito importante, porque as coisas que a gente necessita saber, elas vão nos ser reveladas. As coisas vão aparecer. Ele fala assim: olha, eu sou a presença iluminadora pela qual nada que eu necessite saber me pode ser recusado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição. Eu sou o poder revelador que traz tudo diante de mim para poder compreender e atuar de acordo. Então, eu lembrei de uma passagem muito interessante que eu queria fazer um estágio muito tempo atrás, e eu não sabia como que eu ia conseguir fazer aquele estágio, não tinha ideia. Mas eu pensei assim, poxa vida, eu queria tanto fazer esse estágio, queria tanto, como é que isso vai acontecer na minha vida? Eu continuei fazendo as coisas que eu tinha que fazer, né? Assim, tipo, me preparando para aquele estágio. E num certo dia, eu escutei duas pessoas conversando. Eu estava na biblioteca estudando, eu escutei duas pessoas assim, conversando rapidamente. Ah, não sei o que é estágio, se você quiser, você faz assim, assim, assado. Ou seja, eu tive a resposta do que eu queria, mas não foi diretamente. Foi indiretamente. Às vezes a gente fica esperando o universo se comunicar com a gente, né, com uma carta registrada na nossa frente, né, com então um presente de aniversário, né, todo bonito assim, né, com laço de fita. Não, às vezes o comunicado vem de uma forma que a gente não estava nem esperando, mas a gente tem que estar atento, a gente está de olho em tudo. Por isso que se você praticar a presença, as flechas dos anjos vão vir e você vai entender o significado, você vai entender o sinal, você vai entender as sincronicidades. Você está certo no lugar certo, na hora certa, encontrar a pessoa que você precisava encontrar. Um dia eu estava andando na rua, já tem uma senhora que eu encontro há muito tempo, e eu pensei assim, poxa vida, eu estou aqui passando perto da casa dela, mas onde que era a casa dela mesmo? Aí eu entrei na rua errada, eu fui para outro canto, eu me perdi, mas eu falei assim, não, acho que agora eu vou acertar, eu vou passar perto da casa dela. Eu passei justamente na hora que ela estava saindo. Se eu tivesse passado antes, se eu não tivesse me perdido, eu não teria encontrado com ela. Mas o fato de eu ter me perdido, de eu ter ido para um lado e depois eu ter me achado e falei assim, bom, eu vou passar, pelo menos eu vou passar para saber se eu estou no lugar certo. Mas foi justamente, se viu a sincronicidade, eu já não encontrava com ela há anos. Ela falou, poxa vida, quanto tempo, Fátima Cris, que eu não te vejo.
E foi super legal, porque a gente se desconectou por causa da pandemia, né? E acabou que, não é que a amizade, cada um teve seu jeito, né, de sobreviver. Mas então, só porque eu estava passando lá perto, eu pensei assim, poxa, então, para vocês verem que as sincronicidades, elas acontecem quando a gente está totalmente alinhado com a nossa presença, eu sou. Totalmente alinhado com a energia. Hoje, a gente vai acumulando energia, fazendo bem, ajudando as pessoas, pensando coisas boas, se conectando com coisas legais, apreciando a beleza das coisas, e não metendo pau, escutando fofoca, fazendo fofoca de outras coisas, né? Que não tem, às vezes não tem nada a ver com a gente. Então é isso, a gente é um acúmulo, é uma prática diária. O eu sou uma prática diária. Então, quem quiser, eu estou aqui nesse caminho de estudante, querendo me tornar uma discípula, e para poder divulgar, propagar todo esse conhecimento de Saint-Germain. E tem mais um bônus, né, que eu queria falar para vocês, que é muito legal essa. Sabe, às vezes a gente está, assim, com o negócio não está indo bem, está enroscado, a gente pode usar uma afirmação para os negócios, para os nossos empreendimentos. Eu botei aqui, ó, eu sou o poder que produz energia, ordem e sucesso e ajustes nos meus negócios. Em tudo que eu faço no meu mundo, nos meus estudos, então eu sou o poder que produz a energia necessária para que isso ande para frente. Então a gente precisa realmente invocar a presença e energizar os nossos empreendimentos. Então eu sou o poder que produz energia. Então era esse o ponto que eu queria trazer para vocês também utilizarem nos seus negócios, mesmo que seja uma coisa pequenininha. Todo mundo aqui está empreendendo de alguma forma. Quando você está indo trabalhar, você está vendendo seu trabalho, então você está se vendendo, né? Ou você está lá só encostado, vai, faz a coisa, faz tudo meia boca, volta para casa e quer ganhar milhões. Então você tem que energizar tudo que você faz. Aí você volta para o princípio, primeira dica que eu dei. O amor, constância, regularizar tudo em harmonia para todos, e esse bônus aqui, de você dizer, declarar o poder em todos os seus empreendimentos. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Por favor, quem quiser, se inscreve e a gente vai continuar. Se tiver alguma dúvida, por favor, escrevam lá nos comentários que eu vou responder. E eu vou continuar essa leitura aqui muito legal que eu estou fazendo, que eu acho que eu estou fazendo do livro de Ouro Saint Germain. Até mais, tchau.